Olá, alunos! Olá, turmas! Sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Eu sou o professor Paulo Ricardo, seu professor de Educação Física. Estaremos juntos em mais uma oportunidade de aprender bastante. Vamos ver o que nós temos por objeto de conhecimento para esta aula. Na aula de número 28, olha aí, vamos ter a nossa revisão e avaliação, onde vamos colocar todo o nosso conhecimento em xeque aí e ter a oportunidade de colocar no papel tudo que nós aprendemos. Sem mais delongas, vamos de aula? Vamos lá! E nós iniciamos a nossa jornada do conhecimento já trazendo conceitos, definições. O primeiro deles é o conceito de Jiu-Jitsu, um dos conceitos que exploramos nas nossas aulas. E para a gente relembrar aí ou guardar na memória este conceito, é uma modalidade que usa a força e o peso do adversário contra ele, sendo permitido inclusive lançar o adversário em queda. São utilizados golpes traumáticos e de defesa de defesa pessoal, algumas saídas de gravata, contragolpes, esquivas. E para a gente saber aí um pouco mais, já entrando na história, na etimologia da palavra, a palavra jiu-jitsu significa arte versátil ou arte suave. E eu trago vocês aqui para relembrarem aqui onde é o berço do jiu-jitsu, olha só onde ele surgiu. Isso porque a partir deste ponto nós vamos relembrar um pouco da história da criação do jiu-jitsu. E aí, não sei se vocês se recordam, mas já aproveitamos a oportunidade para lembrar que existem duas vertentes históricas, duas histórias contadas aí, né, duas formas dessa história que aparece na literatura de como que o jiu-jitsu surgiu. A gente vai conhecer a primeira delas agora. O jiu-jitsu, né, essa arte suave, ele surgiu na Índia e era praticado por monges budistas, que, dada ali a preocupação com a autodefesa, né, os monges desenvolveram uma técnica baseada nos princípios do equilíbrio e do sistema ali de articulações do corpo e das alavancas, evitando um pouco ali do uso da força e de armas. Com a expansão do budismo por toda a terra, né, ali nas localidades próximas, o jiu-jitsu percorreu o sudeste asiático, como a China, e finalmente chegou ao Japão, onde ele se desenvolveu e se popularizou. Essa é uma das vertentes. A outra vertente conta aí que o jiu-jitsu é uma arte marcial milenar que teve origem lá no Japão feudal e era uma forma de lutar sem armas, que utiliza técnicas de imobilização para finalização e para vencer o adversário. Okay? Então essas são as duas partes históricas, mas nessas aulas nós falamos sobre o Brazilian Jiu-Jitsu, ou traduzindo para o português, né, o Jiu-Jitsu brasileiro. E para a gente entender, olha só, o Jiu-Jitsu como nós conhecemos hoje, ele surgiu no Pará e foi introduzido aqui no Ocidente por Mitsuyo Maeda, que era um lutador de judô, outra modalidade de luta, e também desse Jiu-Jitsu bem antigo aí do Jiu-Jitsu japonês. Ele viajou o mundo ensinando essa arte e divulgando aí os ensinamentos, a filosofia do jiu-jitsu. Quando ele chegou no Pará, ele conheceu Carlos Gracie, que é o fundador do nosso jiu-jitsu brasileiro. Um pouquinho mais dessa história, o texto continua, olha só. Mitsuyo Maeda, ele era conhecido ali como Conde Koma, e ele foi um judoca fundamental para o desenvolvimento dessa modalidade, para o jiu-jitsu brasileiro, porque ele transmitiu ali os conhecimentos da arte milenar para uma das famílias mais propulsoras da modalidade do jiu-jitsu, ok? Para a gente entender um pouco melhor, a cartela conta um pouco mais dessa história. Maeda ensinou somente o judô de Jigoro Kano, que era o judô japonês, a Carlos, que era ali o mais franzino da família. E aí o Carlos Gracie encontrou no jiu-jitsu uma realização, né, um meio de realização pessoal, adaptando ali com um grande enfoque no Neuasa. E aí para a gente relembrar, o Neuasa são aquelas técnicas que levam o atleta para o chão, um combate mais no solo ali. Não é nem na posição em pé, nem genuflexo, é um combate mais no chão mesmo, ok? A saber, para nós darmos continuidade aí no nosso conteúdo, a gente entende um pouco melhor a história do jiu-jitsu. O Neuasa é um conjunto de técnicas de artes marciais japonesas que são executadas no chão,
ou seja, técnicas em que o lutador esteja rente ao solo, quase que em contato ali com o chão. Não é nem em pé e nem na posição genuflexa, com o joelho estendido, flexionado, que diga. Então, ele deu enfoque nisso aí porque ele era mais franzino, mais magrinho, então ele tinha que trazer o oponente dele para o chão, onde ele tentava ali imobilizar ou tentava ter um controle melhor da luta. Para a gente entender um pouco mais sobre o jiu-jitsu, vamos para o local onde ele acontece. Vamos lá? Bom, é uma arte marcial baseada em alavancas e chaves, e para a gente saber, no jiu-jitsu brasileiro, né, no Brazilian Jiu-Jitsu, não existem chutes, socos ou joelhadas. A luta tem como principal objetivo vencer o oponente através da técnica ou fazer ele desistir ali também através das técnicas aplicadas. Embora seja comum nós vermos nos campeonatos, parece que é só os lutadores ali tentando vencer, se agarrando e tudo mais, e tentando aplicar ali um golpe no outro, tem toda uma regulamentação dentro do esporte, que a gente conhece na cartela agora. Algumas regras básicas do jiu-jitsu, olha só. As lutas de jiu-jitsu possuem duração de 3 minutos para os alunos Kyu e 5 minutos para os mestres Dan, ok? É uma divisão aí de categoria. Todas as lutas devem obrigatoriamente ser realizadas no tatame, que é o ambiente onde nós estávamos, e na presença de árbitros, ok? Os golpes só são considerados válidos se porventura forem aplicados dentro da regulamentação, ok? Isso, para a gente deixar mais claro, né? Quando o lutador aplicar este golpe, ele deve estar com pelo menos um dos pés dentro da área de combate. E isso que valida o golpe. São considerados aí posições de pontuação e seus respectivos pontos, olha. Queda, 2 pontos, joelho na barriga, 2 pontos, a raspagem, 2 pontos, passagem de guarda, 3 pontos, montada e montada pelas costas, 4 pontos, pegada pelas costas, também 4 pontos. Dentro dessa organização, nós temos também as punições que são aplicadas aos lutadores, olha só. Elas podem gerar perdas de 1 a 4 pontos, variando aí conforme a gravidade da falta cometida. A luta ela deve ser finalizada por desistência, desclassificação, interrupção, perda de sentidos, placar de pontos, sorteio ou decisão dos árbitros, ok? Então, essas são as punições, os elementos que podem levar ao fim da luta. Essa luta ela vai acontecer com golpes, alguns específicos, eu trouxe alguns aqui para a gente relembrar, foram os que nós tratamos nessa aula, apesar de que na prática do jiu-jitsu nós temos uma gama muito maior de golpes, mas para a gente familiarizar aí com alguns, olha, a gente vai ter a queda, a montada, o mata-leão, a chave de braço, mais conhecida aí como arm lock, e o joelho na barriga. São golpes bem famosos, potentes e que geram aí uma pontuação para o atleta, ok? Essa modalidade ela é riquíssima e valiosa, traz um repertório corporal maravilhoso, porque ela apresenta alguns benefícios relacionados à prática do jiu-jitsu, que a gente conhece e relembra agora nessa cartela. Alguns dos benefícios, olha, combate o estresse e a ansiedade, uma vez que é uma atividade física, e essa é uma característica das atividades físicas, né? Essas ações sobre os aspectos psicoemocionais, psicossociais, auxilia ali no desenvolvimento da defesa corporal, no controle físico, na disciplina e na definição do corpo. Nas nossas aulas nós conhecemos também outra modalidade maravilhosa, que é essa que aparece na cartela para vocês. Nós falamos sobre o Le Parkour, ou, suprimindo aí o nome, né, Parkour. É um termo de origem no francês, Parkour, designando aí um esporte de força, equilíbrio e resistência. É possível que a gente escute o termo Le Parkour, que é uma supressão, aí, uma aglutinação da palavra l'art du déplacement, a arte do deslocamento, que é como ele é comumente tratado ali pelos seus praticantes. Para a gente conhecer um pouco mais sobre o parkour, olha só, ele é uma prática corporal de aventura praticada em meio urbano e é uma categoria de atividades que se refere a atividades físicas e esportivas que acontecem em ambientes urbanos. O texto continua:
muitas vezes desafiando ali elementos naturais e artificiais encontrados nas cidades. Essa categoria de esportes, olha só, elas combinam elementos de esportes radicais e atividades ao ar livre e vão se adaptando aí ao ambiente urbano para criar essa experiência emocionante e estimulante. Elas têm demasiado, tem algum risco ali dentro da sua prática, mas é um risco controlado ou um risco que pode ser diminuído com o uso dos equipamentos e a orientação adequada. Para a gente conhecer um pouco mais da história do parkour, olha só, ele é um esporte um pouco recente, ele foi desenvolvido ali na década de 80, né, na Europa, mas ele teve origem na inspiração transmitida ali de pai para filho. A gente continua a história, olha só. Os criadores do parkour são dois franceses, aí, o David Bell e o seu amigo Sébastien Foucan, que são considerados os pais da modalidade. Para a gente entender um pouco melhor, David, ele era filho de um dos combatentes aí da Guerra do Vietnã, Raymond Bell, que ele ouvia as histórias ali contadas pelo pai. Até que um dia, olha só, ele, junto com um amigo, se inspirou nessas técnicas, né, que eram usadas ali nos combates, nos treinamentos, e eles fizeram então uma adaptação de forma que eles pudessem praticar aquele treinamento nas cidades. E para a gente entender melhor que treinamento era esse, olha, os movimentos que foram adaptados ali por David e Sebastian, eles foram inspirados em um método natural de educação física criado por Georges Herbert, ok? E aí, para a gente entender mais sobre esse método, o Herbert havia criado um percurso voltado ali para treinar militares, né? O qual foi nomeado de parcours militaire, ou o percurso ali dos militares, que o exército francês usou diversas vezes, e daí é que surgiu o nome do esporte, que significa algo como percurso. Um percurso que eles vão traçar ali, vão seguir, vão fazer desviando ou vencendo os obstáculos. Isso também tem relação com os objetivos da modalidade, já que o objetivo é sempre a integridade física e o ambiente, ok? Nas escolas, olha só, eles ensinam ali a prática do parkour. Também é comum haver algumas outras regras que ajudam a dar mais dinamismo aos movimentos, né, que são feitos nas aulas, como, por exemplo, não colocar o pé no chão em alguns movimentos, ou vão melhorando ali, aumentando os graus de dificuldade. Esse esporte, ele se divide em duas categorias, que é o que a gente conhece agora. Olha só, existem basicamente duas modalidades do parkour, o parkour outdoor e o parkour indoor. Ambas são parecidas. O que muda é o local onde acontece essa prática, o que de alguma forma interfere também nos movimentos que são realizados. Para a gente entender melhor, o parkour outdoor é a versão original, pois ele surgiu exatamente como o percurso realizado ali em espaços abertos. Na versão outdoor, os movimentos acontecem ao ar livre em cenários urbanos como parques, praças, ruas, utilizando os elementos do ambiente, né? E ele também traz um convite para você explorar a cidade por ângulos diferentes. Imagina você andar observando, ali eu consigo fazer aquele movimento, ali eu consigo fazer outro, e por aí vai. Outra modalidade é o parkour indoor. Como o nome sugere, né, ele acontece num espaço fechado, protegido, coberto ali, como academias, galpões. Nessa modalidade são estabelecidos são estabelecimentos que possuem estrutura própria para quem quer praticar a modalidade com obstáculos móveis, como caixotes, pneus, rampas e obstáculos físicos, como barras, paredes. Esses locais oferecem também aulas para iniciantes, para aqueles que querem começar a praticar, e dão toda a instrução de como realizar os movimentos, evitando futuros acidentes. Alguns movimentos do parkour, né? Alguns são mais básicos e feitos até mesmo por iniciantes, porém outros são mais elaborados e exigem um pouco mais de prática e condicionamento físico. Para a gente relembrar, trouxe para vocês na nossa aula alguns movimentos, né? Não vou detalhar agora, mas alguns dos mais famosos e mais comuns são o Big Jump, o King Kong Vault, o rolamento, salto com precisão, tic-tac e wall run, ok? Esses são alguns dos movimentos básicos que a gente teve a oportunidade de explorar nas nossas aulas.
Essa modalidade é tão maravilhosa que ela conseguiu organizar competições, que são essas que aparecem para a gente agora, olha só. O primeiro campeonato mundial de parkour ele seria disputado em 2019 em Hiroshima, no Japão, mas ele foi adiado aí devido à pandemia. Isso porque a cidade propõe ali alguns atrativos, né? Ela já foi sede da primeira competição oficial de parkour que aconteceu em 2018. A gente tem também outros eventos, né? Outras competições aí internacionalmente conhecidas, que é o Air Rip Challenge, o Jump Off, USA Parkour Cup, o North American Parkour Championship, são grandes exemplos de competições da modalidade. Esses esportes eles proporcionam benefício para o nosso corpo, como a melhora do equilíbrio físico e mental, aumentam a sensação de bem-estar, ajuda a melhorar a agilidade e o dinamismo, além de fortalecer a musculatura de todo o corpo e melhorar o condicionamento físico de seus praticantes. Esses são só alguns. E como é uma modalidade tão abrangente, eu trouxe mais benefícios para a gente relembrar. Ele dá mais flexibilidade e mais resistência aos seus praticantes, ajuda a melhorar o sistema cardiorrespiratório e automotor, além de ajudar a controlar os níveis de glicose no sangue. Por ser uma atividade física, também vai auxiliar na queima de muitas calorias, por isso ele é ótimo para manter o corpo em forma, e também vai ajudar a desenvolver a coordenação motora. Olha só, é tão bom que eu tenho mais benefícios. Vai auxiliar na melhora da concentração e no conhecimento ali da consciência corporal, vai reduzir o estresse, os sintomas de ansiedade e de depressão, vai auxiliar, vai incentivar a disciplina do praticante, né? Isso porque vai precisar desse treino constante e manter constância, isso precisa de disciplina, além de elevar a autoestima e promover a sensação de bem-estar daqueles que se propõem a praticar essa modalidade. Outro esporte que nós tivemos a oportunidade de aprender nas nossas aulas foi o base jump, que eu apresento para vocês, relembro agora, né? O base jump nada mais é que uma modalidade no qual o esportista salta de um local totalmente inusitado. Isso porque podem ser penhascos, prédios ou até mesmo pontes. E para a gente conhecer e relembrar um pouco melhor, vamos lá ver de onde acontece o salto do base jump. Vocês recordam deste ambiente? O local onde acontece o salto é um local mais ou menos como esse, com todo o equipamento, toda a estrutura. Claro que eu não vou fazer aqui o salto porque eu não estou com paraquedas, não estou equipado para fazer. Só vim para cá para mostrar para vocês. O base jump, a sigla base, né, é a junção das palavras building, antena, span e earth, que significam respectivamente prédio, antenas, pontes e terra, que são lugares onde os esportistas costumam saltar, sendo a terra a indicação de montanhas, como este lugar onde nós estamos. Vamos dar continuidade relembrando aí alguns outros conceitos. Vamos lá? Os relatos de existência do paraquedas, que é um instrumento utilizado no base jump, eles existem há muitos anos, porém ele começou a ser utilizado ali pelos militares na época da Segunda Guerra Mundial, como o texto mostra pra gente. Com o passar dos anos, ele acabou se tornando um esporte, ok? Porém, para a gente entender um pouco melhor da história do base jump, olha só, o base jump teve seu primeiro momento ali em 1970, quando o paraquedista Don Boyles, ele realizou o primeiro salto do mundo inteiro, né, no Colorado, ali nos Estados Unidos. É o primeiro registro histórico que a gente tem. O base jump é esta modalidade que aparece, olha, de um local fixo, de um local estático, algumas roupas mais adaptadas que proporcionam ali a experiência de um voo, um deslocamento melhor ali pela aerodinâmica, né? E é essa modalidade maravilhosa. Os primeiros registros que a gente tem no Brasil, olha só, de saltos realizados em solo brasileiro, em base brasileira que diga, né, eles datam ali de 1993, quando o Mark Harrit saltou de uma torre de alvenaria de uma emissora de TV na cidade de Campo Grande.
Mas esse aqui foi um norte-americano, né, que fez esse salto. O primeiro registro de um brasileiro fazendo um salto em solo brasileiro é dessa esportista brasileira chamada Marta Pinotti, que hoje ela passou a ser uma renomada professora na área do base jump. O base jump traz todo esse encantamento, todo esse repertório maravilhoso. Porém, eu relembro que nós falamos da inacessibilidade. Um dos requisitos para você se tornar um atleta de base jump é ter realizado 100 saltos de paraquedas. E aí um salto de paraquedas já não é tão acessível, não é tão barato, imagina 100 saltos. Então, para você ganhar ali o profissionalismo, né, dentro da modalidade, então, para chegar nesse nível tem que treinar bastante, necessita de bastante investimento, e aí por isso talvez ele não seja tão famoso, tão popular aqui no Brasil, mas em países como o Canadá e os Estados Unidos, ele tem uma popularidade muito grande, ok? Outro esporte que nós tivemos a oportunidade de conhecer, um jogo, né, tem se tornado uma febre, inclusive eu fiz a relação desses jogos, né, do base jump, com o jogo que nós vamos conhecer agora, o paintball, com os jogos de simulação de tiro, né? A gente tem aplicativos que fazem essa associação, onde o jogador, o player, começa realizando um salto de uma base ali com paraquedas, depois ele começa o deslocamento no campo para fazer o combate simulado ali de tiros. E aí a gente conheceu o base jump primeiro e agora a gente vai conhecer a parte do combate simulado por meio dos tiros, né? E aí uma modalidade que proporciona esse contato é o paintball. Ele teve origem lá nos Estados Unidos, quando em 1981, um grupo de 12 pessoas resolveu brincar de um joguinho, esse que aparece pra gente, o Capture Flag, né, ou Capture a Bandeira, que é muito parecido com a nossa barra bandeira. Por isso que eu já coloquei ali, Capture a Bandeira. E aí eles utilizavam armas desenvolvidas ali pelos engenheiros florestais para marcar as árvores ao longo das trilhas. E aí a gente tem esse ponto, essa vertente histórica. Outra vertente diz que o paintball começou aí como uma atividade dos criadores de gado que nas suas deslocações ali para as feiras de gado, eles marcavam os animais usando pistolas com bolas de tinta. Daí o paintball, para ele se tornar o desporto, né, o esporte, a modalidade que a gente conhece hoje, foi só um pulinho. A gente tem ainda uma outra versão, olha só, que diz que em 1981, Bob Gansey e Charlie Gaines, Hayes Noel, e outros 9 amigos, né, eles se juntaram para um primeiro jogo oficial de paintball. E aí, sendo que, diferente do que nós temos hoje, a distribuição de times, os formatos de competição, quando eles se propuseram a jogar, eram cada um por si, todos disputando. Para a gente conhecer um pouco mais sobre o paintball, olha só, ele é um jogo de equipes no qual o número de participantes pode variar ali entre 5 e 10 pessoas para cada equipe. Esse jogo ele acontece no mato, né, ali no ambiente de floresta, ou em arenas com obstáculos infláveis e uma área pré-determinada ali entre as equipes. Alguns dos equipamentos de segurança que são necessários, os estilos de jogos do paintball, a gente vai ter o Capture Flag, que é um dos modelos utilizando a bandeira, é aquele que cada time tem a sua própria bandeira e tem o objetivo de roubar ali, de tirar a bandeira do campo do adversário. A gente segue conhecendo os estilos, olha só. No primeiro modelo, o Capture Flag, ele tem que roubar a bandeira do adversário e levar para a sua própria base. A gente vai ter outro modelo que é bem comum, né, que a bandeira fica no centro e as equipes vão tentar tirar ali a bandeira do centro. E ainda um terceiro modelo, que é o do mata-mata, que é bem simples, ganha a equipe que eliminar mais adversários antes de ter ali a sua equipe atingida. Isso vai necessitar muita estratégia e, claro, deixa eu relembrar para vocês os equipamentos de segurança que a gente precisa para realizar, para jogar aí essa modalidade, esse esporte. Os equipamentos de segurança, eles incluem ali o óculos, a máscara protetora,
preferencialmente roupas que façam ali a cobertura de todo o corpo, como a gente consegue ver nas imagens. Isso porque, apesar de ser uma bola de tinta, essas pistolas, e eu relembro para vocês que o nome é marcador, os marcadores, eles, por conta da pressão do gás carbônico, né, do CO2 que a gente usa ali para alimentar, para dar propulsão à bolinha, ele sai com muita pressão e ela pode machucar. Então, para a gente evitar esse machucado, evitar lesões, para a gente não transformar a brincadeira que deve ser divertida e saudável em algo ruim, é bom a gente ter toda essa proteção, usar os óculos, usar a máscara, as roupas, preferencialmente calça comprida, sapato fechado ou botas, né, quem for brincar lá no mato, ou no ambiente de floresta, é importante ter todos esses cuidados para que a brincadeira ocorra de forma alegre, divertida e saudável. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, tenham relembrado tudo que nós estudamos ao longo dessa unidade e façam bom uso desses conhecimentos. Eu deixo a todos um forte abraço e até a próxima.